Bem-vindos a mais um programa de Homem para Homem. Hoje, mais uma vez, um prazer receber aqui o reverendo Robert, pastor da Igreja Presbiteriana. Pastor, se apresente aí para nós. Vamos lá, Rafa. Mais uma vez um privilégio estar aqui com você para falar sobre temas polêmicos, mais importantes, porque se é polêmico é porque tem um problema. E é Sim, importante porque a Escritura fala. sim. Então, analisar essas coisas a partir da Escritura nos ajuda a entender como devemos nos portar neste mundo caído, né? Então, eu sou aqui da Lapa, né, pastor auxiliar, juntamente com dois caros nobres colegas, né, o reverendo Sérgio, pastor titular da igreja, o reverendo Alberto. Nós estamos aí caminhando já com a igreja há 8 anos, né, tem uma linda esposa chamada Priscila, 2 meninas maravilhosas, Helena e Laís, e estamos aqui servindo a Deus, servindo a igreja dele, a causa dele, com muito temor e tremor. Muito bom, pastor. Bem-vindo. É uma felicidade Obrigado. mesmo você retornar aqui ao nosso programa. Bom, tema hoje, como sempre, capcioso, né? O tema de hoje é o líder e a ganância. Será que estou pecando, né? Então, a primeira pergunta que a gente tem aqui é: o que a Bíblia diz sobre o líder ser ganancioso, né? Então, o líder, quando a gente fala de líder, né, é o líder dentro da nossa casa, né? O líder na empresa, o líder na igreja, né? O que que a Bíblia diz? Certo. É, líder e ganância são 2 coisas opostas. Elas não caminham juntos, né. A escritura mostra o papel do líder dentro dos seus princípios, olhando para as virtudes estabelecidas por Deus, e a ganância como uma obra da carne. Quando você vai para Gálatas, você tem lá, Gálatas capítulo 5 trazendo para nós as obras da carne, dizendo que essas coisas nem sequer nomeiem entre vós, entre elas a ganância. Colossenses também, Paulo vai falar sobre isso, o problema da ganância. Então, a ganância é desejo por ter algo além do que você pode ter, ou obter algo a mais, né, porque aquilo te satisfaz. Então, isso já é um problema. O líder que é ganancioso, ele não pode ser um líder bíblico. Ele já tem, no seu processo de liderança, um desfecho ruim, muito ruim. E a escritura condena o ganancioso. E aí nós temos vários textos para nos mostrar isso. Inclusive, quando Deus vai falar ali do problema, Jesus Cristo vai falar do problema da ansiedade, lá no capítulo 6 de Mateus, antes ele vai falar sobre servir dois senhores. Ele vai falar do senhor do dinheiro e ele sendo o próprio Deus. E mostrar que aquele que busca um, ele abre mão do outro, né. Então, ou você serve a Deus, ou você serve ao seu dinheiro, à sua ganância, ao desejo de ter aquilo que você quer mais do que o próprio Deus. Então, ali já está descrito como 2 fatores que não podem ser escolhidos dentro do processo. Ou você serve a Deus, ou você serve ao dinheiro. E, consequentemente, aquele que busca viver na ganância, ele vai trazer consigo outros problemas. E na sequência do texto, nós temos Deus falando: "Não andeis ansiosos de coisa alguma", e aponta para a ideia do homem que quer a ganância, né. Você não vai, buscar ter tudo na vida com aquilo que você produz, mas tudo que você terá vai ser aquilo que Deus vai providenciar mediante a tua necessidade, e não aquilo que você busca como a sua própria necessidade, deixando Deus de ser seu Deus e colocando talvez os seus recursos e tudo que você conquista como algo, de prioridade. Então veja que líder ganancioso, ele não pode ser um líder, porque a primeira coisa, o líder cristão ser um líder cristão autêntico, ele precisa abandonar a ganância, pois ela é pecado. Muito bom. E quais as características, né, de um líder ganancioso? Então, como que eu identifico isso, né? Uhum. O líder ganancioso é aquele que busca viver em prol do dinheiro acima de qualquer coisa, né. A escritura vai trazer vários textos também apontando para isso. Marcos, capítulo 8 versículo 33 diz: "Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma?", né. Também, você tem, Provérbios 23 versículo 4 dizendo: "Não esgote suas forças tentando ficar rico".
tenha bom senso. E vários outros textos, por exemplo, Timóteo também, capítulo 6, versículo 9, os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Então, veja, o líder que é ganancioso, ele vai deixar muito claro em evidência esse mal no processo de estrutura de caráter de quem ele é, porque ele vai buscar sobrepor qualquer coisa, até princípios morais e éticos, para ter aquilo que ele almeja. Então, a sua liderança vai ser uma liderança hostil. A sua liderança vai ser uma liderança soberba e orgulhosa. A sua liderança vai ser uma liderança de vocês fazem o que eu mando, porque do que vocês fazem eu preciso ganhar aquilo que eu almejo, né? Então, quando você vai, inclusive, a Tiago, capítulo 5, tô me lembrando aqui, lá no capítulo 5 de Tiago, o texto, né, vai mostrar a realidade de alguns homens que buscavam a riqueza. Ele vai dizer lá: atendei agora, ricos, chorai, lamentando por causa das vossas desventuras que vos sobrevirão. As vossas riquezas estão corruptas e as vossas roupagens comidas de traças. O vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugem, e a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmos, e há de devorar como fogo as vossas carnes. Tesouros acumulastes nos últimos dias. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que por vós foi retido com fraude, está clamando, e os clamores dos ceifeiros penetraram até os ouvidos do Senhor dos Exércitos. Tendes vivido regaladamente sobre a terra, tendes vivido nos prazeres, tendes engordado o vosso coração em dia de matança, tendes condenado e matado o justo, sem que ele vos faça resistência. Olha que pesado o texto. Ele está trazendo aqui um alerta, o atender aqui é um alerta para aqueles que buscavam riqueza acima de todas as coisas, e está dizendo que esses, inclusive, escravizavam os seus trabalhadores para que os trabalhadores dessem lucros, sem eles se importarem com a vida deles. Inclusive, se fosse necessário, até levarem eles à morte. Mas o que eles queriam não era aquilo que eles deveriam se preocupar em dar ao trabalhador, mas aquilo que o trabalhador iria produzir para eles viverem uma vida regalada, né? Então o texto deixa aqui dizendo que eles viviam regaladamente sobre a terra, tendo vivido nos prazeres e engordando o coração. Então, o líder, ele vai mostrar a deficiência dele quando ele é ganancioso. E toda a liderança dele vai ser em prol dele, tão somente, e não em prol de uma causa maior. O Senhor nos chamou para sermos líderes. E quando Deus nos chama para ser líder, primeiro ele diz: negue a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. O líder, ele precisa fazer morrer a natureza terrena, entre eles a ganância, para poder assumir as virtudes da humildade, da mansidão, do domínio próprio, da longa paciência, né? Para que ele possa liderar com uma liderança que aponta para Deus e não para a sua soberba, e não para o seu orgulho. Então veja que a Escritura condena o ganancioso e alerta para aquele que deve ser um líder autêntico. E ele precisa se assemelhar com aquele que se esvaziou, tornando-se a forma de servo, né, que é Jesus Cristo, como Filipenses capítulo 2 deixa bem claro para nós. Então, o líder ganancioso, ele não é um líder. Ele é apenas um homem que quer sobressair a outros em prol de uma causa própria. É muito bom esse ponto, porque a ganância não é só ganância por dinheiro, né? Sim, Você por tem uma poder. ganância por poder, que também Uhum. é um problema muito grande. Isso nas empresas, né? Você vê no mundo, às vezes até dentro da igreja acontece. Uhum. E aí, pensando nisso, como que os liderados devem lidar com uma pessoa assim, né? Que tem aquela ganância por poder? Uhum.
é bem difícil, sabe? Esse ponto, porque, veja, o trabalhador ele precisa do seu sustento, né? Sim, E aí ele aceita, às vezes, algumas coisas que o líder faz, o líder ganancioso, o líder que quer poder acima de todas as coisas, o líder que quer do trabalhador apenas aquilo que ele vai produzir para trazer benefício para si mesmo. Então, é muito difícil, mas aí você tem dois textos que nos ajudam. Eu acho que esse mesmo aqui do capítulo 5 de Tiago, porque após Tiago apresentar essa realidade aqui, ele vai na sequência dizer no versículo 7: Sede, pois, irmãos, paciente até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador guardará com paciência o precioso fruto da terra até receber as primeiras e últimas chuvas. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Tiago chama a atenção daqueles que estavam sendo a, 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 massacrados por esses gananciosos pelo poder ou pelo dinheiro, dizendo para eles: tenham paciência, porque essas dores, essa angústia, tudo isso que vocês estão passando são passageiros. Trabalhem e foquem em algo maior, naquela que é a verdadeira esperança. Aí ele diz: olhai para aquele que está próximo para vir. A vinda do Senhor está próxima e essa é a nossa esperança. Então, o liderado, ele tem que demonstrar os frutos do Espírito. Ele vai ter que, em meio a um falar hostil do seu líder, ele vai ter que respirar fundo, contar até 10. Ele vai ter que, de fato, ter essa paciência longânima, para que a causa seja de justiça, não seja dele mesmo, mas seja do próprio Deus, contra esse que age de forma pecaminosa, e não nós. Mas é fato, Rafa, que é muito difícil, né? É muito difícil você lidar com situações assim, porque nós somos pecadores também. Nós temos o nosso orgulho. Muitos dizem, eu sou do tipo da pessoa que não leva o desaforo para casa, não engulo sapo. não engulo sapo, É. né? Mas será que é isso que Deus espera de nós? É fato que é muito difícil, e nós sofremos com isso. Às vezes nós engolimos sim o sapo e levamos, né, essa dor, essa angústia para dentro de nós, mas nós fazemos isso por uma causa maior, pela causa de Cristo. Agora entra um outro ponto. Se esses líderes se dizem cristão, eles estão fazendo o quê? Dando falso testemunho. Logo, eles estão, ao invés de testificar de um Cristo que morreu e ressuscitou por eles estão demonstrando que Cristo não é o Senhor da vida deles. Porque o Cristo que é o Senhor da nossa vida, ele nos transforma ao ponto de mudar caráter, mudar características, para que nós possamos tratar bem as pessoas. Então, se nós temos líderes assim dentro da igreja, opa, nós temos um problema. E a igreja precisa enxergar: esse não pode ser o meu representante. Esse não pode assumir um cargo. Esse não pode ser líder do povo de Deus. Porque ao invés de ele fazer com que o papel seja estabelecido em o líder levar o liderado para próximo de Deus, ele está fazendo com que esse líder tenha um dissabor com a liderança que aparentemente confiamos ser uma liderança que o próprio Deus estabeleceu. Então, há um problema grave aí. E nós não podemos ter isso na igreja. A igreja precisa enxergar isso e saber escolher bem os seus representantes, né? E o conselho precisa enxergar se pessoas assim estão agindo de tais formas, eles precisam chamar no canto. E não é excluir a pessoa, é chamar a pessoa, sentar com a pessoa e voltar a discipular aquela pessoa para ela enxergar as mazelas, os erros, as falhas e o quanto de mal ele está causando referente a isso. E então, depois, ele poder voltar e liderar da forma que Deus espera, né? Deixando esse orgulho, deixando, né, essa ganância, talvez, de ter o poder em suas mãos, né, de lado. Porque a causa é de Cristo, não é nossa, né? Exato, é um bom ponto isso aí, né, para nós que somos líderes, né, na igreja, em Uhum. casa, que sempre nós orarmos, né,
e pedir ao Senhor que o Espírito nos dê discernimento, né? Uhum. Que às vezes a gente pode cair numa mazela dessa sem perceber, né? E Verdade. também estarmos prontos a ouvir, né? O líder, ele tem que ser pronto a ouvir e E tardio tardio a para falar. errar. Uhum. Então, a ideia é que a gente ouça mais às vezes, porque o que a gente fala nas empresas é sobre Uhum. o feedback é importante, né, Sim. nesse caso. Uhum. Então, que a pessoa também tenha maturidade, né, e discernimento de falar, opa, poxa, eu acho que eu tô errando mesmo, deixa eu pensar aqui, deixa eu rever alguns conceitos. É Uhum. bem importante isso também. Uhum. E aí, pensando já nisso, qual a diferença de um líder proativo para um líder centralizador? Por que eu pergunto isso? Às vezes, pode acontecer no meio do caminho de você falar assim: "Pô, aquele cara ali, ele parece que ele quer chamar atenção, ele faz tudo", e muitas vezes não é, né, é uma Uhum. pessoa proativa mesmo, Uhum. né. Ele não é um cara centralizador. Então, Uhum. que a gente como que a gente consegue ver essa diferença num líder? É, é uma boa pergunta, né? Porque a gente pode ter tanto algo bom como algo ruim nos dois aspectos. O proativo, ele enxerga um pouco mais longe. E ele quer com que as coisas sejam rapidamente resolvidas. Mas aí você pode ter um problema. Se o proativo não tiver maturidade, ele vai fazer isso a que custo, né? Exato. Ele vai, talvez, na ânsia de ajudar, ele vai atrapalhar, porque ele vai passar talvez por cima de algumas hierarquias, algumas coisas que precisam ser estabelecidas antes de executar. Então, a, a maturidade cabe para ambos. E aquele que é centralizador, ele tem um problema. E o problema dele são vários, né? Mas vamos apontar dois aqui. Primeiro, se eu não fizer, não vai dar certo. Orgulho. Sim. Então, tudo tem que estar no meu controle, porque eu sou bom. Lá dentro, ele fala, eu sou bom. Se eu não fizer, vai dar ruim. Eles não sabem fazer, eu sei fazer. Eu entendo, eu estudei para isso, então eu sei fazer. Então, isso é errado, porque o líder, ele faz novas lideranças. Ele não centraliza tudo para deixar com que as coisas aconteçam só conforme o prazer dele, só conforme a vontade dele, só conforme a mão dele. Ele não é Deus nesse processo. Então, esse é um ponto. E o segundo ponto é que ele tem medo. Medo. E às vezes o fato dele centralizar é ele ter medo de perder status, perder representatividade, perder aquele elogio que massageia o ego. Nossa, mas você faz tanta coisa pela igreja, como é bom, né? Queríamos mais pessoas assim como você, né? Ele vai massageando o ego. Então ele tem medo de perder isso também. Você tem, né, esses dois problemas. Então, para ambos, precisa ter maturidade. O fato que o proativo ele consegue, né, ter mais facilidade de agregar do que o centralizador. Mas ele também tem um problema de achar que se ele não pegar para fazer, nenhum outro também vai fazer. Então ele também tem um probleminha aí de orgulho muitas vezes. Então a gente precisa de maturidade. O líder ele precisa ser proativo, sim, mas a proatividade dele tem que partir das virtudes de Deus. Ou seja, ele precisa entender que a proatividade tem que ser ensino. Ele precisa educar, ele precisa preparar pessoas, ele precisa ajudar pessoas e agregar pessoas, o maior número de pessoas, para fazer com que a dinâmica do serviço na igreja seja todos realizando a obra do Senhor conforme o dom que Deus estabeleceu na multiforme graça de Deus. Então, o líder ele tem que pensar assim, e ele tem que ajudar pessoas a também pensarem assim, para que a gente tenha o maior número de pessoas servindo e trabalhando na igreja de Cristo. Exato. Isso é muito importante, né, que a gente tenha sempre essa visão, né. Uhum. E tomar um cuidado, né.
Porque às vezes quanto mais massageado é o nosso ego, mais perigoso o ser humano se torna, Sim. né? Então, é o que eu sempre falo, tá sempre em oração, em sempre fazendo nossos estudos, nossas devocionais, né? Porque Uhum. quanto mais da presença do Senhor estiver dentro da gente, né? Menos o homem tem força para aflorar esse tipo de coisa, né? Uhum. Então, acho que é um bom ponto. Bom, a gente está chegando aí ao final, e Uhum. como sempre aquelas duas perguntas finais que eu deixo, né? Duas dicas. Uma dica para o homem que já é casado, né? Uhum. Quanto a isso, e aí a gente fala de casado, né? Normalmente os homens que já são líderes dentro da igreja Uhum. e na empresa, e para os que são solteiros, né? Quais dicas você deixa que você deixa, né? Para que ele não se torne um homem ganancioso, não Uhum. só em dinheiro, mas também em poder. Uhum. É, então, para o homem casado, a liderança dele dentro de casa e fora de casa. A liderança ela precisa ser a mesma, né? Aquilo que o homem é dentro de casa, ele precisa ser fora de casa. O que ele é na igreja, ele precisa ser também fora da igreja, porque nós somos um só. O grande problema hoje é que nós temos pessoas dicotomizando o que é sagrado e o que é profano, ou seja, o que é de dentro da igreja e o que é fora da igreja. Então, na igreja eu trato assim, porque tudo é sagrado. Fora da igreja eu trato de forma diferente, né? Porque aquelas pessoas lá não entendem nada do evangelho e coisa e tal. E aí, às vezes, tratam até mesmo de forma gananciosa, né? Veja, não é isso que a escritura diz. Quando a escritura diz, ela não separa ali, olha, você que quando estiver na igreja, você precisa fazer isso. Quando você estiver com a sua esposa, tem que fazer aquilo. Não, não. Ele está falando, você como homem, você precisa ser um homem alegre, tem que ter paz no coração, tem que ser manso, humilde de espírito, tem que ser longânimo, né, benigno, né? Essas são as características para o ser humano. O ser humano ele precisa ser assim. E esses são os frutos do Espírito. E ele precisa apontar isso dentro, fora ou qualquer lugar que ele estiver. Então, para os homens casados, né, olhe para a sua liderança. Veja se você não está separando essa liderança entre lidar com a esposa e os filhos de uma maneira, lidar com a igreja de outra maneira e lidar no trabalho com outra maneira. Se você estiver fazendo isso, cuidado, cuidado. O caminho que você está trilhando é um caminho de pecaminoso, é um caminho ruim, é um caminho que você tem que talvez assumir aí máscaras e você talvez nem sabe qual é a sua própria identidade. Então, o homem precisa ser homem em casa, fora de casa ou qualquer lugar. E a sua liderança tem que ser essa. E por isso que a escritura nos chama para termos uma liderança olhando para os modelos ideais. Nós temos vários exemplos, mas o maior exemplo de todos, o modelo de Cristo. Então nós temos que liderar como Cristo liderou, né? E a nossa liderança, ela precisa ser assim, no cuidado com a minha esposa, tem que ser assim, no cuidado com os meus subordinados no trabalho e tem que ser assim também no cuidado com o papel que eu exerço também dentro da igreja. Então, essa é uma orientação tanto para o casado também como para o solteiro. E o solteiro enxergar que aquilo que ele é aquilo que ele será no seu casamento. Aquilo que ele é hoje, ele vai ser também no casamento. Logo, se você tem problemas no seu caráter e que apontam para essa ideia da soberba, da ganância, do orgulho e tudo mais, trabalhe isso já. Peça ajuda e trabalhe isso já. Porque se você quer ter família, precisa ter família, né? Esse princípio maravilhoso que Deus estabeleceu para o homem, né, e para a mulher, então você precisa buscar ser um crente autêntico, para que essa autenticidade seja transmitida no seu pastoreio. Veja que interessante. A escritura mostra que a nossa liderança é uma liderança de pastoreio. Logo, eu não só pastoreio o coração da minha esposa, eu pastoreio também o coração dos meus liderados. Assim também o solteiro, ele não só pastoreia aqueles a quem ele discipula, cuida ou atua dentro da igreja,
mas também daqueles que ele trabalha junto lá no trabalho, ou ele exercendo um cargo de liderança aos seus subordinados. Em todo tempo nós temos que mostrar e apontar para a realidade daquilo que Cristo é em nós, o que ele fez por nós e como ele quer que nós vivamos de acordo com os princípios estabelecidos por ele na palavra dele. Então é isso. Minha orientação é: vamos olhar para quem nós somos, que identidade nós temos. De fato, nós temos a identidade de Cristo. Somos pequenos cristos caminhando neste mundo caído. Então sejamos autênticos em todas as áreas que nós trabalharmos, vivermos, porque nós estamos e fomos vocacionados para apontar a realidade do evangelho que nos transformou para essa viva esperança e levar pessoas a conhecer esse evangelho através daquilo que nós proclamamos e da forma como testemunhamos o que vivemos a respeito do evangelho. Então, são essas orientações aí para os nossos queridos irmãos. Muito bom. Obrigado, viu, pastor, pelas orientações. Eu acho que está muito claro para o pessoal em casa, né? Acho que foi uma boa exposição, uma exposição bem clara. E a gente fica por aqui com esse podcast. Eu quero agradecer mais uma vez a sua presença. Uhum. Infelizmente, o nosso tempo aqui é curto, né? Então a gente sempre faz algumas doses, né? Uhum. Do assunto. Mas é isso. Muito obrigado a todos, muito obrigado, pastor, pela presença. Valeu, obrigado. E até uma próxima. Tchau, tchau. Valeu, Deus abençoe. Tchau, tchau. Obrigado por nos assistir esse podcast. E você é muito convidado aqui, Igreja Presbiteriana da Lapa. A gente fica na Rua Roma, 465, no bairro da Lapa, em São Paulo. Você vai ser muito bem-vindo aqui. Temos cultos aos domingos, às 9 da manhã e às 18 horas.